Olá, pessoal, muitíssimo boa noite a todos. Estamos começando aí mais uma edição do programa Webinars Descendo para o Play. Essa é a penúltima edição do ano, a última vai ser semana que vem, depois o canal vai entrar em recesso, dezembro, e aí no final de janeiro nós estamos de volta. Como sempre, o propósito do canal é sempre mostrar cases, mostrar situações da vida real de gente que está fazendo acontecer, de gente que está colocando ações em prática, né, e obtendo resultados. Mostrar situações da vida real de gente que está fazendo acontecer, de gente que está colocando ações em prática, né, e obtendo resultados. Mostrar situações da vida real de gente que está fazendo acontecer, de gente que está colocando ações em prática, né, e obtendo resultados da vida real de gente que está fazendo acontecer, de gente que está colocando ações em prática, né, e obtendo resultados da vida real de gente que está fazendo Ô, pessoal, desculpa, tivemos pequenos problemas técnicos aqui, né? Tava a transmissão rolando ao vivo, mil desculpas, né? Então, novamente aqui, vamos voltar aqui de novo. Boa noite a todos. Estamos aqui começando mais uma edição do programa Webinars Descendo para o Play. Todo mês, né, nós trazemos um convidado especial para mostrar cases, para mostrar coisas acontecendo no mundo real. Tem bastante canal falando aí das coisas teóricas, de assuntos teóricos, muita gente com bastante teoria, mas está na hora de descer para o play. Então esse é o propósito do canal. Penúltimo episódio do ano, né? Nós teremos mais um webinar semana que vem. Depois o canal entra em recesso, entra em uma mini férias aí, dezembro, finalzinho de janeiro, começamos a temporada 2019 do canal. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre como ter previsibilidade com estatística em métodos ágeis e Kanban sem mistério. Esse é um dos grandes dilemas, né, de quem começa a adotar métodos ágeis. Por quê? E geralmente se adota um método de trabalho onde se é exigido ter previsibilidade. Na maior parte das vezes, né, essas previsões, elas falham, e como eu costumo falar bastante em treinamentos e consultoria, elas não falham pouco, elas falham miseravelmente, né? Então, nós temos revisões de prazo, renegociações de cronograma, uma jornada de loucura. Aí, quando se parte por uma metodologia ágil, ou mesmo por uma metodologia baseada em fluxo, como o Kanban, aí você ouve um movimento dizendo que não, agora eu não tenho prazo, eu agrego valor, eu estou entregando valor, etc, etc. E aí é onde nós entramos no grande dilema, né? Porque estamos lidando com ambientes complexos, que em tese precisamos de empirismo para entender esses sistemas complexos, mas, por outro lado, nós temos as nossas organizações que elas trabalham com dados preditivos, elas precisam de previsibilidade, principalmente para suas tomadas de decisão relativas a dinheiro, relativas a investimento, né? Então, poucas pessoas abordam esse tema, então tem aí no mundo hoje, a gente pode falar do David Anderson, do Kanban, podemos falar do Alexei Zeglov, e aqui no Brasil, um dos caras que vem defendendo essa bandeira, que vem entregando resultados aí em diversas organizações, um dos baluartes aí da parte de métricas no Brasil, um cara o qual aprendo bastante, né, o qual descobri que é mais um cara que gosta desse universo de números e métricas, então a gente tem bastante figurinha para trocar, mas ele tem bastante história bacana, bastante exemplo legal para contar, e é o nosso convidado da noite, que é o Cleiton Luiz Mafra, conhecido aí no nosso universo como Caco. Caco, seja muito bem-vindo aí ao canal, é uma honra contar contigo aí, né? A ideia desse webinar surgiu num encontro casual, né, no aeroporto de Joinville, estava lá perdido, tomando uma cervejinha, de repente ele apareceu, o voo atrasou, ficamos 2 horas falando sobre esse assunto. Eu falei, não, cara, tá na hora, vamos lá pro canal, né? Mostrar pra galera o que a gente consegue fazer aí com estatística, como é que a gente
trata esse universo que endereça a complexidade? Como é que a gente endereça a previsibilidade no ambiente onde a incerteza é a única coisa certa, né? Caco, é contigo, meu querido. Muito boa noite. Manda bala aí. Beleza, boa noite, Massari. Obrigado aí pela apresentação. Acho que foi um pouquinho acima aí, mas vamos lá, vamos tentar atender a expectativa. Então, galera, como o Massari falou, quero tentar explicar para vocês um pouco aqui como ter previsibilidade, seja se você estiver usando o Scrum ou o método Kanban, mas tornar isso de um jeito muito fácil e simples, né, que você possa fazer no seu dia a dia, na sua empresa, e que vai ser muito melhor do que você tentar estimar horas ou tentar estimar pontos ou qualquer outra coisa que você estiver usando, e de uma maneira que vai te dar uma previsibilidade estatística. Geralmente esse tema estatística acaba assustando um pouco, mas eu fui a fundo, fui estudando, né, e também estou no ombro de gigantes aí, um monte de gente aí no Brasil que manja muito mais disso do que eu, mas foram me ensinando e aos poucos eu fui também colocando em prática. Eu estou debruçado nesse tema, basicamente aí dessa forma, com previsibilidade estatística há mais de 2 anos, mas já trabalho com agilidade há mais de 9. E desde que eu entrei nesse mundo do método Kanban, eu tenho, né, me dedicado bastante e tentado tornar simples aquilo que parece difícil, né? Geralmente os matemáticos falam de um jeito muito difícil e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né, de entender. Eu também tive, então, e o que eu quero hoje passar para vocês aqui de um jeito um pouco mais fácil. E teve um cara, né, que a gente tem que agradecer muito, que é o Troy Magenis, que é um grande matemático aí, está sempre ajudando a comunidade ágil e a comunidade Kanban. Ele criou, né, uma planilha que ajuda a gente a fazer essa previsibilidade de um jeito muito fácil e muito simples. E que planilha é essa? Então, todos os links, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu compartilhar minha tela, e aí vocês vão poder também apreciar. Então, o Troy criou, né, uma planilha. Tá funcionando aí o compartilhamento, Massari? Sim. Beleza. Então, ele criou essa planilha aqui, que é a Throughput Forecaster. Então, uma planilha parece difícil, né? Eu mesmo já tinha visto essa planilha várias vezes, e no começo eu olhei assim, pô, tá legal, mas como é que usa esse troço? Então, o que eu quero trazer hoje para vocês aqui é como usar, né, essa planilha. Eu vou explicar depois um pouquinho onde vocês podem aprender mais sobre isso, né, um pouco mais a fundo. Mas, basicamente, essa planilha, ela é super simples, né? Tudo que você faz é nessa primeira aba aqui dela. Então, basicamente, aqui você pode dizer quando vai começar, né, o que você vai fazer. Então, vamos supor aqui, né, que a gente vai ter um projeto para trabalhar e ele vai começar na semana que vem. Então, vou alterar aqui para dia 26/11. Então, aqui você coloca a data do início daquilo que você quer ter previsibilidade. Então, vamos supor e aí você tem esse projeto aí para entregar e você quebrou, né, várias histórias, fez todo um trabalho lá de quebra de histórias usuários, fez um store mapping, ou enfim, quebrou de um jeito que você quebra atualmente. E você já tem um time que roda ali, seja com Kanban ou com Scrum, e você já tem esse time rodando algumas semanas. E aí, vamos supor que você tem aí, você quebrou, deu 30 histórias lá para você fazer. Então, o primeiro ponto aqui, que ele pergunta, né, quantas histórias faltam para ser completadas? Então, o primeiro ponto que eu faço, né, tem 2 jeitos de usar essa planilha, né? O primeiro você informa o começo, né, e o fim, então são 30 aqui para fazer, então eu coloco aqui que são 30. Vamos supor, cara, a gente quebrou, eu não quebrei direito, a gente quebrou meio chutando assim, mas, cara, acho que é entre 30 e 40. Então, vamos supor que você tá com um pouco, tem um pouco de variação aí. Então, você pode informar que essa variação, ou não, cara, a gente fez um trabalho certinho, quebramos, deu 30 mesmo, faltam 30. Só que, historicamente, de cada
cada 5 histórias que a gente quebra, sempre surge mais uma. Então, como é que eu faço esse cenário, né? Vamos supor, de cada história surge mais uma, ou, geralmente, nosso escopo aumenta aí em 10%. Então, eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso aumentar aqui, dessas 30 aqui, vai surgir ainda mais umas 5, então vai dar 35. Ou eu posso fazer de outra forma. Posso falar, não, é 30, e aqui ele fala dessa quebra, né? Então, pode ser uma ou pode ser 110% aqui. Eu tenho uma variação de 10%. Então, eu posso imputar aqui 1,10, quer dizer o quê? Quer dizer que pode aumentar em 10% aqui o escopo disso aqui que eu quebrei. Então, tem essas duas formas de usar. Então, as duas funcionam. Então, você pode... Ele está bem flexível, né? Então, e você pode escolher. Então, eu vou considerar aqui que pode ser de 30 a 40. Beleza? Eu vou considerar esse cenário. E aí, vamos supor que todo o seu time aí trabalha com... Vamos supor que trabalha com o método Scrum. E cada sprint lá é de 2 semanas. Então, ele já tem aqui uma série de... Ele já trouxe aqui que 2 semanas, são 14 dias. Cara, mas o nosso time ainda está variando. Eu estou chutando aqui, eu estou olhando, observando, e o nosso time varia as entregas dele. Né? Ele varia... Sei lá, tem sprint que a gente entrega 5 itens... e tem sprint que a gente entrega 10. Vamos supor, tem sprint que eu entrego o dobro aqui. Então, o primeiro mito que eu quero tirar é que você não tem previsibilidade. Né? Então, nesse cenário aqui, vamos supor que eu entrego entre 5 e 10. Então, o que pode acontecer? Não quer dizer que você não é previsível. Quer dizer que você tem uma variação um pouco maior. Né? Então, você pode, inclusive, entregar o dobro. Como que ele faz aqui, né? Essa planilha, o Troy faz toda essa previsão. Então, ele pega esse input que você fez aqui entre 5 e 10, né, e roda 500 vezes. É como se ele rodasse 500 vezes, executasse 500 vezes aqui esse projeto para acabar essas 30 histórias. E aí ele gera uma estatística aqui para a gente, né, que a gente pode ver aqui nesse canto direito. Então, aqui que está, né, a parte mais legal dessa planilha. Aqui. Então, geralmente, o que a gente quer? A gente quer ter 100% de certeza. Né? Mas aqui ele te dá um range aqui de %. Então, vamos supor, cara, eu quero ter 100% de certeza. Bom, então, para entregar entre essas, que é entre 30 e 40 histórias, que um time entrega entre 5 e 10, cara, com 100% de certeza, vai levar 7 sprints aí de 2 semanas. Então, se eu começar dia 26, deve acabar aí dia 4/3 de 2019. Aqui ele está considerando direto, né? Não está considerando feriado, fim do ano, nada. Né? Então é importante também, né, observar isso. Mas a gente... mas eu quero... tem jeito de a gente entregar antes? Olha, com 80% de certeza, né, 85% de certeza, que é um número já com uma confiança bastante boa, que geralmente eu uso, né, ele está dizendo que vai levar 6 ciclos aí de 2 semanas. Então, que vai ser dia 18/2. Então, vamos supor, mas eu preciso entregar isso, cara, no final de janeiro. Preciso entregar isso no final de janeiro, a gente está comprometido aí. Qual é a chance de eu entregar no final de janeiro? No dia 21 de janeiro tem 20% de chance. Então, tem chance de entregar? Tem, mas é 20%. Então, você vai trabalhar com uma estimativa que te dá 20% de chance de entregar? Então, vamos supor que não. Na verdade, vamos pegar um outro cenário aqui. São 30, 40, mas o meu time aqui está rodando, né, com um ciclo semanal. Vamos pegar um outro cenário. Né, e nesse cenário aí, né, o time entrega entre 3 e 5 itens aí por semana. Então, vejam que eu mudei aqui, né, o ciclo aqui para semanal, então de 7 dias. E aqui eu pego, que é o throughput, né, quanto que saiu, né, entre 3 e 5. Então, reparem aqui que a gente não está olhando de tamanho. Né? Por quê? Porque também ele vai considerar que esse time vai quebrar esses itens, né, como ele sempre foi quebrando. Então, nesse cenário aqui, que eu entrego entre 3 e 5,
Né? Ele está dizendo aqui com 85% de certeza que vai levar 10 semanas. Né? Isso me dá aqui dia 4 de fevereiro. Então, reparem que eu só mudei o cenário, né? Por que me deu uma data anterior? Então, vamos pegar um outro cenário ainda. Vamos pegar um cenário, cara, que a gente tem bastante incerteza e que a gente falou, olha, isso aqui é entre 25 e 35 itens. E eu ainda tenho uma variação de 110%. Além disso aqui, eu botei ainda uma variação aí de 110%. E esse time aí, por semana, né, entrega entre 7 e 10 itens. Então, reparem como eu só mudei essas informações, né, e ele já calculou para mim o prazo aqui, falando, olha, com 85% de certeza, né, a gente vai entregar dia 31/12. Então, qual que é a grande sacada dessa planilha aqui? Deixa eu voltar o vídeo aqui para vocês. Então, a grande sacada dessa planilha, né, depois eu vou voltar ali e fazer uma outra simulação, é que ela traz de um jeito super simples, né, e super rápido, você consegue fazer uma estimativa. Então, o que geralmente acontece? A gente fica tentando estimar, tentando olhar as horas, mas se você tem um pequeno histórico, seja uma semana, ou 2 semanas, ou 8 semanas, ou quanto mais histórico você tiver, melhor. Mas se você já tiver histórico de uma semana ou 2, né, já é o suficiente para você fazer, né, essa estimativa. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, um cenário onde eu tivesse só uma semana. Então, vamos voltar aqui e compartilhar a tela. Então, vamos considerar que, né, que eu sei que vai começar a semana que vem. Cara, a gente rodou só uma semana ainda, e a gente sabe que em uma semana entregou 6 itens. Aí você pode fazer uma estimativa, né? Cara, desses 6, a gente pode usar sempre qualquer base histórica é melhor do que, né, um chute aleatório. Então a gente fala assim, olha, essa semana foi 6, mas a gente entende que talvez pode ser entre 4 e 8 aí. Porque essa semana foi uma semana tranquila e tal. Tenho 20 itens, no máximo 25. Estou olhando semanal, vou tirar a variação aqui. Vamos supor que eu fiz a quebra certinho. Eu sei que é 20 e que não vai passar de 25. Atualizei os dados aqui, ele já calculou para mim de novo. Então, o que eu recomendo vocês? Sempre usar, né, esse percentual aqui com 85% de certeza. Por quê? Porque é uma grande chance, né, de você acertar. O que acontece na prática? Né? Como é que você vai usando? Você faz isso aqui uma vez no começo e esquece? Não. Você vai sempre atualizando. Então, você pode, se o teu ciclo é semanal, né, a cada semana você pode vir aqui atualizar. Mas, cara, eu tenho já alguns dados aqui, vários throughputs aqui do meu time, né? Meu time está trabalhando com ciclo semanal e eu tenho certinho aqui já quantos que ele entregou por semana. E aí eu vou perguntar, tá, beleza, mas quanto que falta para entregar? Cara, a gente tem aqui entre 40 e 45 itens para entregar. O nosso ciclo é semanal. Então, eu quero informar todos os dados. Então, o que eu vou? Mudo aqui para data aqui. E aí eu vou nessa linha aqui. Vou mudar aqui. Eu vou aqui na amostra de throughput. Então, vocês vão rolar para o lado, né? Quando vocês abrirem a planilha, vocês baixar, ela vai estar meio assim, meio escondida. Você rola para o lado, vai estar essa parte laranja. Então, o que a gente vai fazer? Ele já traz aqui um input. Eu vou apagar esses dados que estão aqui. E aí vou imputar. Daí eu vou perguntar para você, tá? E quais são os dados aí que você tem? Olha, a primeira semana aqui foi 8. Aí depois da outra semana a gente entregou 10. E depois da outra semana a gente entregou 6 itens. Outra semana, 12 itens. Na outra semana, 7 itens. Na outra semana, a gente entregou 10 itens. E na semana 7 aqui, a gente entregou 8 itens. Então, eu tenho uma amostra aqui de... Deixa eu ver aqui, são... 7 semanas.
Então, vocês podem ver que varia. Tem semana que entrega 8, semana que entrega 10, já entregou 12. Né? O que geralmente a gente erra? Né? Acontece esse 12 aqui, né? Uma vez a gente acha que esse é o padrão, mas, cara, aconteceu uma vez só. O outro erro também é a gente usar a média. Né? A média aqui deu 8,7. Então, aqui ele tem alguns dados aqui. Uma coisa bacana, né, que essa planilha tem é essa fórmula aqui, que é o coeficiente de variação. Até na planilha dele, ele está com esse error range. Mas, coeficiente. Nos materiais mais recentes dele, né, eu vi que ele está usando esse coeficiente de variação, que, na verdade, é uma fórmula. Então, se você baixar essa planilha, você pode alterar aqui, que é o desvio padrão, né? Se você estiver usando o Excel em inglês, vai estar Standard Deviation, ou eu acho que em português é só DevP, eu acho que é. Então, você seleciona aqui essa amostra dividido pela média, que é esse cara aqui, né, que é o average. Então, ele vai te dar esse cara aqui, que é o coeficiente de variação. O que ele te diz? Ele está usando aqui que variações abaixo de 25, né, são estáveis, ou seja, você tem uma boa previsibilidade. Eu tenho testado, né, esse coeficiente de variação, depois eu vou entrar em mais detalhes e falo para vocês. Mas o que ele está me dizendo aqui? Está abaixo de 25, então no parâmetro dele aqui, né, está com uma amostra boa. Então, que tem uma variação ok, que vai te dar uma boa previsibilidade. Então, vamos lá. Então, inputei aqui os dados, vou voltar ali para o forecast. Então, lembram, começando semana que vem, eu tenho entre 40 e 45 aqui histórias para entregar. Eu estou num ciclo semanal, eu inputei os dados. Então, nesse caso aqui, ó, esses dados aqui ele está ignorando, tá? Ele não está usando para nada, esses dados aqui. Inclusive, eu posso apagar eles aqui, porque eles não estão sendo usados para nada. Então, o que ele vai me dizer? Olha, com 100% de certeza, vou entregar em 7 semanas. Com 85% de 6 semanas. Tem uma chance bem pequena de entregar em 5 semanas. Né? Mas é uma chance pequeníssima. Né? E ele vem aqui com 5 semanas até 60%. Né? Tem chance aí de entregar em 5 semanas. E com 6 semanas, né, tá indo no range aqui, né, tem até 95% de certeza. Então, o que eu recomendo para vocês? Né? Sempre lembrando, usem, né, esse percentual aqui de 85%. O que acontece se você estiver usando o percentual com 50% aqui? Olha, você tem 50% de chance de acertar, né, e 50% de chance de errar. Então, isso aqui ele por trás aqui roda, né, várias simulações com esses dados que eu coloquei. Né, e ele está me dizendo, né, que isso vai ficar pronto em 6 semanas. Então, esse é o grande input aí, né, e a forma de usar. Vocês podem ver que é super simples, né, não tem muito mistério. Né, mas o que geralmente o pessoal se perde, pô, qual desse range aqui que eu uso, né, qual que é o lugar certo, preciso usar o 100%, né? Posso usar qual? Então, use o 85%. Tem algum comentário aí, Massari? Esqueci de alguma coisa? Você lembra aí do nosso papo? Eu tenho algumas perguntas e acredito que sejam algumas perguntas aí da galera, tá? Porque, assim, são perguntas que frequentemente eu ouço, né? Dou a minha opinião a respeito delas, né? Mas aí eu queria ouvir também a tua opinião a respeito, tá? Uma das coisas que eu mais escuto é que, mas o chefe quer saber a data cravada, o chefe quer saber a data fixa. E o que eu tenho dito é o seguinte: o chefe ele pede hoje essa data fixa porque geralmente se estima mal, se estima por feeling, né, geralmente erra, e aí quando você erra a primeira, quando você erra a segunda, quando você erra a terceira, você quebrou uma relação de confiança, e aí ele automaticamente usa a sua posição hierárquica para gerar uma restrição. Então é um círculo vicioso gerado por erro de estimativa, né?
e que aí o pessoal camufla isso em mudança de cultura, cultura da empresa, entre outras frases que eu chamo de frases requentadas. E, na verdade, é um círculo vicioso de comportamento, só isso. A questão, Caco, aí com a tua experiência aí que você já teve nas últimas empresas que você mergulhou de cabeça nisso, né? Como os executivos, eles recebem, eles entendem esses dados, o como você consegue ter um poder de argumentação maior do que você tinha antes, que tipo de informação você leva, como eles entendem a questão de que você está dando uma previsibilidade de 90% de chance e não 100%. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho aqui com a galera o tipo de experiência que você teve, que é a dor de grande parte das pessoas aí que acompanham o nosso canal. Legal. O que acontece muito, né, quando você faz outro tipo de planejamento, é que a discussão vai muito para, mas vocês estão botando gordura, mas quantas horas que vai levar isso daí, né, mas, pô, será que o pessoal não botou um over aí em cima e tal? Então, vocês podem ver que em nenhum momento a gente falou de hora, a gente falou de coisa, né, que é de alguma informação que é chutada, né, ou estimada, né, pelo pessoal. Então, o executivo, por exemplo, esse é um modelo que a gente usa na Resultados Digitais, e eu tenho já praticado também em outras empresas, né, que eu já trabalhei, que venho recomendando para vários amigos, tem várias pessoas que usam. Se ele precisa 100% de certeza, você vai usar aquele range ali do 100%. Né? Eu vou compartilhar de novo aqui. Então, você vai usar, cara, não posso errar, né? Eu preciso de muita certeza que a gente vai entregar isso aí, em qual data, quando vai ficar pronto. Então, usa o 100%. Você pode ver que a narrativa geralmente pode ser assim, olha, isso vai ficar, se você tem uma empresa que está nesse ciclo de não quer errar, você fala assim, olha, a previsão de entregar isso aí é em 7 semanas, mas há uma chance de a gente entregar em 6. Né? E aí, conforme você vai atualizando, né, se você tem aí até 6 semanas, você pode ir atualizando isso aqui semanalmente, e aí você vai informando novamente, olha, lembra aquilo prazo que a gente falou de 7 semanas? Pô, continua 7 semanas ainda, tá tranquilo. E aí passou 2, 3 semanas, você pode falar, olha, lembra aquele prazo que a gente falou 7 semanas? Então, tá acontecendo tudo bem, agora é bem provável que a gente vai te entregar, né, uma semana anterior, tá quase certo isso daí. Ou pode acontecer também que no meio do caminho você pode descobrir algo, você pode descobrir que essas 40 histórias aqui, na verdade, cara, descobri um buraco negro ali das 40, virou 60, e aí você tem novamente aqui, olha, ainda tem uma chance de entregar em 7 semanas, se for não diminuiu, né? Mas é bem provável que pode chegar a 9 aí. A gente pode atrasar 2 semanas nesse prazo. Então, isso aqui ele fica muito mais real time, né? Então, o executivo ele passa a confiar muito mais, né? E principalmente a gente tem usado isso aqui muito até na Resultados Digitais, que é a empresa que eu trabalho, e a gente tem uma assertividade muito grande. Então, quando você começa a trabalhar, né, com esse range aqui, isso te ajuda muito, né, e aumenta bastante a confiança, né, porque você pode... É um modelo estatístico, essa previsibilidade que ele está executando várias vezes por trás, né, que usa uma simulação Monte Carlo, e isso tem bastante aceitação pelo executivo, principalmente porque você começa a acertar mais do que errar, né? Então, o que acontece? Não quer dizer que você vai acertar cravado, mas olha, você vai acertar, bem provável que você vai acertar nesse meio aqui, ó. A maioria das vezes você acaba acertando aqui. E se você vai descobrindo coisa nova durante o caminho, você consegue reprogramar aqui e reinformar, né, o prazo, e trazer isso muito mais pragmático, né, e muito mais simples aí. Respondido? Será que alguém tem mais alguma
Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém que está vendo online a gente tem aí? Tem umas aqui que eu estou monitorando que eu já vou te perguntar. Mas a gente sai do feeling e começa a ir para a ciência, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Usa feeling para o que tem que ter feeling, para todas as demais coisas use ciência, né? A gente sofreria bem menos. Antes de fazer algumas perguntas aqui, a galera, como imaginava, esse é um tema que a galera gosta de participar, de interagir. Você já teve alguma experiência onde, mesmo com tudo isso, com toda essa informação pragmática, totalmente baseada em ciência, que o cara não quis nem saber? É aquele cara que é o cara que briga com a ponta da faca, né? Você já passou por uma experiência assim, ou realmente, na maior parte das vezes, é muito mais fácil você conversar com o executivo tendo dados reais na mão? Se você já teve uma experiência que, cara, não adiantou nada, o cara ficou totalmente fechado, obtuso, esse tipo de informação. Eu já tive, não quando eu usava esse tipo de previsibilidade, né? Eu já trabalhei há muitos anos atrás com projetos de serviços, onde muitas vezes você estava atendendo uma outra empresa, né? Então, às vezes eu trabalhava muitos anos atrás, uma empresa que desenvolvia software para outras empresas, né? Ou seja, o cliente lá contratava a gente para desenvolver algo, e esse algo, né, ele queria saber quando ficava pronto, normal. Só que às vezes ficava tentando espremer e tudo mais, né, e tentar reduzir ao máximo o prazo. Então, eu mesmo já cedi muito a essas pressões, né, no passado, e eu acho que hoje, refletindo, foi um erro meu, né, porque acaba que, na prática, acaba levando o tempo que informa ali, né? Então, a gente já teve, recentemente, até, acho que teve casos na RD onde a gente teve que discutir, e aí, não, mas precisa antes e tal. Então, geralmente, quando precisa antes, né, a gente já sabe de antemão. Então, vamos supor, cara, não, preciso entregar isso aqui em vez de 7 semanas, em 5 semanas. Então, de antemão, você já sabe que tem que cortar alguma coisa, né? Não tem muita mágica, né? Se o tempo teu é fixo, né, você vai variar o que você tem para entregar, vai tentar buscar uma solução mais enxuta, ou muitas vezes, né, compra o risco junto com a pessoa. Fala, olha, não, vamos pegar esse cenário aqui. É um cenário aqui onde, vamos supor que está negociando e o cara fala, não, cara, precisa disso aí em 5 semanas. Fala, 5 semanas tem chance de a gente entregar 60%. Pode ser que daqui 1 ou 2 semanas, né, essa chance aumente, mas agora, nesse momento, né, a chance que eu tenho para ti é de a gente acertar isso. Quer comprar esse risco comigo e a gente rodar 1 ou 2 semanas e aí ver se essa previsibilidade se mantém ou se a gente melhora? Muitas vezes, né, melhorar uma chance, né, principalmente quando vai chegando mais para o final do projeto, aqui se você tem uma coisa que é entre 40 e 45, quanto mais para o final, mais certeza você tem. Então, vai reduzindo bastante o risco, né, conforme o projeto vai andando. Então, isso também muitas vezes tem a chance de, durante o projeto, melhora, né? Vamos supor, posso até fazer uma simulação aqui, ó. Aqui estava variando bastante, né? Variava entre 6 e 12. Vamos supor que rodou mais algumas semanas, né? E agora aqui, a gente rodou, deu 10, deu 12, deu 10. Ou seja, começou a variar em torno de 10 aqui. Então, vamos supor que eu fosse de novo estimar, né, com o mesmo projeto, sem mudar, começa semana que vem, as mesmas 40, 45. Como ficou mais estável, ó, já tem uma chance 100% de entregar 6 e 80% em 5 semanas. Então, é só o tempo, só às vezes você roda mais 1 ou 2 semanas, né, a chance já aumenta bastante. Então, é muito comum isso também. Às vezes você começa, fala, olha, a gente tem chance de entregar em 5,
Né? Antes a gente estava trabalhando em 5 com 6, com 60%, agora já subiu para 80%. Então, isso pode, durante a execução, né, vai ficando, a incerteza vai diminuindo, né, e você vai ficando mais previsível e muda também o resultado aqui do cálculo. Legal? Show de bola, Caco. Caco, tem mais 3 perguntas aqui da galera, tá? Uma pergunta, eu não sei se você se deparou com essa situação, né? Na empresa onde você trabalhou anteriormente, né? Anterior à RD, basicamente ela trabalhava com venda de soluções, né? Isso faz bastante tempo, né? Faz bastante tempo que eu já isso faz uns 6, 8 anos aí. Mas agora, recentemente, todas as empresas que eu trabalhei desenvolvem produto, né? Um software com produto. Desenvolve produto, mas para cliente externo. Empresa. Não, para a própria empresa. Ah, para a própria empresa. Os produtos, tá. A empresa vende produtos, né? Vende produtos, não vende mão de obra. Né? Ah, entendi. Mas eu já trabalhei muito tempo em empresas de serviço que vendia mão de obra, ou seja, a gente pegava um projeto para desenvolver algo. Eu tenho experiência nisso por mais de 8 anos. Porque uma das perguntas aqui é como ficaria o modelo de contratação, né? Porque geralmente o modelo de contratação clássico, né, é o famoso escopo fechado, tempo fechado e custo fechado, ou seja, previsibilidade alta, né? Como que a gente encaixa um modelo de contratação com todas essas tratativas aí? Se você já teve alguma experiência e o que você pensa a respeito desse assunto? Faz tempo que eu não trabalho com um modelo de contratação desse daí, porque eu acho que a última vez que eu trabalhei dessa forma foi em 2012. Mas eu posso citar um pouco, né, de quando eu comecei a trabalhar com agilidade, que foi ali por 2009, por ali. Então, quando eu comecei a trabalhar com agilidade, a gente tinha todo esse cenário aí de escopo fechado e tal. Então, o que aconteceu é que, na prática, a gente, no começo, não mudou a forma como a gente já estimava, sabe? A gente não mudou, continuou estimando, continuou fazendo, na época lá a gente fazia em horas e tudo mais, fazia um monte de estimativa, ou seja, a gente só mudou a forma de executar, mas a forma de vender não. E depois a gente foi ganhando confiança, foi entendendo como é que funcionava, e aí foi, de certa forma, ajustando um pouco um modelo de contrato. Mas o que eu recomendo, assim, se você não precisa mudar tudo já de cara. Né? Se você continua vendendo do jeito que você vende e começa alterando a forma que você executa. E aí, com isso, você vai ganhando confiança e aí vai conseguindo entender um pouco do teu modelo. Mas eu já vi também, por exemplo, empresas que vendem a solução de problema, mas aí você tem que, né, muda um pouco o risco, onde você assume o risco. Tem empresas que vendem a alocação profissional. Então, por exemplo, até na própria Resultados Digitais, a gente contrata algumas empresas. Então, o que a gente contrata, na prática, a gente contrata a alocação do profissional. E o que ele vai fazer, a gente cuida. Então, onde nesse modelo, para a empresa que está prestando serviço, ela tem risco zero, né? A gente tem um contrato de alocação, o profissional trabalha para o nosso time e geralmente vem um time, a gente contrata um time inteiro e a gente tem esse contrato de alocação por X meses e é isso aí. Então, tem esse N formatos, né? Então, resumindo, você pode vender a alocação da sua equipe, você pode continuar vendendo da forma que você vende hoje, né? Ou vender a solução do problema, que é você vai lá, entende o problema, desenha a solução e fala, para resolver isso aí é tanto. Então, mais ou menos de uma forma, claro, bem simplificada, né? É desse modo que eu vejo. Bacana.
Tem mais uma pergunta aqui pedindo se você podia dar uma passada nas outras abas da planilha. Por exemplo, a parte de risco. O pessoal gostou da planilha. Vamos lá. Então, a planilha, o que eu mostrei aqui são as duas abas principais, né? Deixa eu compartilhar de novo a tela. Então, ela tem as duas abas principais, que é a Forecast e aqui a Throughput Samples. A parte de risco, na verdade, ela é bem simples. Aqui ela não vai usar nada disso aqui para fazer os cálculos. Né? Basicamente, é para você pode imputar aqui para deixar registrado, né, os riscos que você tem, e aí poder olhar e ir acompanhando aí durante a execução. Né? Mas ele tem aqui alguns gráficos também. Né? Como eu falei, ele simula isso 500 vezes. Né? Então, aqui nessa simulação do prazo também, em vez de olhar naquele formato, né, nesse formato aqui, né, que você está vendo as chances, ele pega, você pode olhar aqui, cara, ele rodou 500 vezes. Então, dessas 500 vezes, 60 vezes terminou aqui dia 24/12, 360 vezes terminou aqui dia 31/12, e 81 vezes terminou aqui dia 7 de janeiro. Então, que na verdade ele está pegando isso aqui, ó. Então, a gente está olhando aqui, ó, dia 7 de janeiro. Né? Quantas vezes terminou dia 7 de janeiro das 500? 81 vezes. 360 vezes terminou aqui dia 31/12. Né? Que eu consigo ver aqui, ó. Então, é uma forma legal. Aqui é uma outra só representação gráfica, né, de todas as 500 simulações aqui, quando que começou a terminar, né, foi de 24/12 até, vai um pouquinho para lá que ele cortou. Aqui ele pegou a amostra dos 50 primeiros. Né. Esse de baixo aqui, o Star Count, é como se fosse ele vai, quantos acabaram por cada semana. Mas, geralmente, o que mais legal das planilhas é olhar esse gráfico aqui, né? Que ele mostra as 500 vezes quando acabou. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Então, aqui você pode, nesse quantidade de histórias que está faltando atualmente, você pode ir registrando aqui quanto que está faltando, mas é mais informativo aqui, para você ir guardando o histórico, né? Quanto faltava. E aqui na configurações ele tem algumas informações. Uma semana é 7 dias, 2 semanas é 14. Então, são informações que você não precisa alterar, já vem pré-configurado. Então, uma coisa que você só tem que tomar atenção é que ele vai contar direto, né? Ele não vai considerar feriado, não vai considerar períodos de recesso. Então, você tem que tomar atenção nisso para usar a planilha. Então, tem essa parte de baixo aqui também eu geralmente não uso, tá? Não precisa se preocupar. Eu nem explorei muito, e que realmente você precisa usar essa parte de cima aqui. Legal? Legal, Caco. Tem mais uma aqui que eu acho que vai muito de encontro com a pergunta que eu te fiz no treinamento de Kanban. A complexidade dos itens não poderia influenciar na previsibilidade? Ou seja, eu estou fazendo um item mais complexo, eu estou entregando menos. Aí eu posso, numa outra semana, entregar itens menos complexos. Foi exatamente, acho que foi na linha que a gente conversou no treinamento brilhante, inclusive, que você ministrou aqui em São Paulo, que você vai ministrar. Depois não esquece de falar no final do webinar, né? Do teu workshop que vai rolar agora em dezembro, tá? A galera, teve uma galera aí, bastante galera que participou da primeira, que tá aí, que tá assistindo hoje, mas bastante gente que não participou. Então não esquece de dar a canja aí no final. Mas por hora ajuda a galera nessa aí. A complexidade dos itens não poderia influenciar na previsibilidade? Não, pode influenciar, sim. Tanto é que, né, ele considera isso. Ele considera
Já essa conta, geralmente essa variação, né, de entrega menos ou mais, ele já está sendo considerado aí. O que geralmente, né, eu vou mostrar aqui, eu até estava buscando aqui um gráfico do... Aqui a gente nem passou, né, nesse webinar, mas eu vou mostrar, depois se vocês quiserem, tem a palestra que eu fiz no Lean Kanban desse ano, foi até explicando mais detalhes, né, sobre isso. Mas na palestra que a gente fez foi essa aqui, o título da palestra foi essa aqui, Saindo da Lama com o Método Kanban, que eu fiz agora no Lean Kanban Brasil 2018, junto com o Simon, botando o case nosso da Resultados Digitais. Deixa eu botar a tela cheia aqui e ver se não vai sumir. Tá aparecendo aí? Sim. Beleza? Então, geralmente, o que eu tenho aqui, vocês podem ver que tem 3 itens aqui circulados. Então, esses 3 itens são esses que, né, geralmente são os mais complexos. Mas uma coisa que é bastante mito, assim, que a galera geralmente tem muito esse pé atrás, assim, pô, mas tem itens que é mais difícil e tal. Então, depois você começa a medir o lead time, né, que é entre você começar um item e realmente acabar o item. Eu já fiz esse estudo aqui com mais de 60 equipes, tá? Então, geralmente, você pode ter histórias, se você trabalha com histórias, você pode ter histórias grandes, pequenas ou médias. Você pode ter coisas com estimado em horas, muitas horas, poucas horas. Na prática, não é necessariamente as maiores, as coisas maiores que mais demoram e nem as menores que são mais rápidas, olhando por dias. Então, quando você começa a cruzar, então, se você está com essa dúvida, né? Pô, mas não estou com esse pé atrás aí e queria entender melhor. Você pode começar a medir o lead time, que é entre você começar a fazer uma coisa e você acabar essa coisa, e começa a cruzar esse lead time versus o tamanho. O tamanho, que pode ser store point, horas, ou qualquer outro, ou t-shirt size, que é aquele PMG. Então, você pode cruzar isso daí e você vai ter uma grande surpresa, que nem sempre... Eu não tenho um gráfico aqui na mão, né, até para mostrar, mas se alguém quiser, depois eu vou deixar o meu contato aí do LinkedIn, e aí pode entrar em contato comigo. Eu posso até mandar alguns gráficos que mostram melhor essa relação, mas essa relação, geralmente, ela não é verdadeira e geralmente surpreende muito, né? Até próprio isso aconteceu, né, na última empresa que eu trabalhei, na Senior, a gente fez bastante, eu fiz esse cruzamento de lá usava horas, né, e também t-shirt size versus o lead time, e foi muito revelador, assim, eu fiz isso já com mais de 60 equipes, né, e todas sempre essa relação não foi verdadeira. O mais recente foi de um time que a gente migrou de Scrum para Kanban ali na Resultados Digitais. Também tinha essa insegurança, tipo, mas esses itens aqui são maiores e tal. E, cara, a gente migrou do tamanho ali por horas para PMG e começou a fazer relação com lead time e foi muito revelador, assim, nem sempre as que mais demoravam eram as maiores, né, e tinha várias coisas que ficavam travadas, bloqueadas. Então, a gestão do teu fluxo ali é o que mais importa. E toda essa variação, ela sempre vai estar comportada, né, por essa planilha. Então, se você tem itens grandes e pequenos que fluem no seu time, o que vai acontecer, né? Você pode, vamos supor que estiver usando aqui a previsão por estimativa, cara, pode ser que flui entre 3 e 10 itens. Eu garanto para você pode pegar aqui a taxa de saída, mesmo que seja, olha, sai entre 3 e 10. Você pode fazer aqui a estimativa por essa forma, né, e faz a estimativa do teu jeito atual. Essa é uma dica também bem legal, acho que é o gancho dessa pergunta, para a gente fechar, cara, se está inseguro, faz a estimativa aqui pela planilha e, em paralelo, faz a estimativa do jeito que você já faz hoje, né? Seja por horas, por store points ou por qualquer outra coisa. Então, lá também você vai ver que vai dar muito próximo, né? E o custo
de fazer por esse formato aqui, bem menor, né, bem mais fácil e tão seguro quanto. Aproveitando o gancho, né, dessa pergunta, eu vou compartilhar aqui, né, tem um post, né, quem quiser saber mais, né, esse post aqui, ó, How to do a Really Basic Forecast, que foi a base, acho que foi o primeiro post que eu vi explicando essa planilha, né, que eu já vou mostrar para vocês os links. Ele conta justamente um paralelo disso aí, né, onde tem uma equipe que tem aqui por store points e por histórias. Então, ele faz a estimativa pelas duas formas. Então, ele faz uma olhando por pontos, né, e olhando por quantidade de itens, e mostra a diferença. Então ele explica aqui para você. Você pode depois dar uma olhadinha aqui. Eu vou deixar esse link aqui no material. Mas eu garanto para vocês, pode fazer as duas estimativas, faz do jeito que você faz hoje, faz aqui com planilha, vai dar muito próximo, né? Só que a diferença é que essa aqui é muito mais fácil, mais rápida e mais fácil de atualizar também. Maravilha, maravilha, Capo. Compartilhando a tela, né? Tentando compartilhar a tela e não estava. Tem mais duas perguntinhas aí. A primeira pergunta é se estão querendo saber, a pessoa está querendo saber se tem alguma ferramenta online que faz algo similar ao que essa planilha faz. Eu não conheço. Você conhece? Cara, eu já vi pessoas que pegaram essa planilha e colocaram no Google Planilhas, então para deixar online. Então eu não cheguei a fazer. Mas essa planilha, você pode baixar ela, é super fácil. Então, ela está disponível para todo mundo. Inclusive, deixa eu compartilhar a tela aqui agora para mostrar o que eu estava mostrando. Então, aqui, inclusive, já vou aproveitar aqui para deixar os links. Então, essa planilha online não tem, né? Mas você pode baixar. Eu criei um link curto aqui que vai... Esse link vai abrir aqui um material do Troy. Então, vai chegar nesse GitHub aqui do Troy, e aí você pode fazer o download aqui. Então, nesse link aqui, bit.ly/planilha do Troy. Então, esse aqui é o lugar que você vai usar aí para baixar a planilha. Espera aí, um pouquinho. Espera aí, voltou aqui. Então, você pode baixar a planilha. Então, nesse link aqui, você pode acessar aquele post. O post que eu estava falando e não estava compartilhando, mas o post é esse aqui, ó, How to do a Really Basic Forecast. Tá, agora está compartilhando a tela. Então, ele tem um cenário aqui onde ele mostra uma equipe que tem alguns itens para entregar, já tem algum histórico, faz simulação entre store points e itens. Então, é legal, vocês podem ler. Então, aqui no final, ele mostra aqui também a planilha. Nesse aqui também vocês têm esse link aqui, ó, Data Driven Troy, que eu criei um link curto, que é uma apresentação que o Troy fez no Agile 2016, que é um dos maiores congressos Agile do mundo, né? Tipo o Agile Brasil, só que é o Agile Mundo aqui. Então, onde ele, no slide 46, ele explica, né, ele explica esse SDPI do Larry Macaroni, né, e fala um pouco de como usar esses dados para ter previsibilidade. Então, ele explica um pouco desses números que ele usa ali, do coeficiente de variação, estabilidade, throughput e tal. Então, você pode, se estiver curioso, né, esse material é legal. Esse material é o que ele chama de Data Driven Coaching. Então, como usar os dados, né, para fazer coaching de equipes, é a base que eu uso para trabalhar com as equipes. Nesse link aqui você tem também o meu LinkedIn, então você pode me achar todas as minhas redes sociais, é Cleiton Mafra. Então você pode me achar no LinkedIn. Se você tiver alguma pergunta, você pode me adicionar lá, manda lá, eu sempre tento responder, né, um tempo curto aí. E tem o Twitter também do Troy Magenis, né? O Troy é esse cara que a gente mostrou a planilha dele. Então, ele é bem ativo, ele sempre está... Então, esse aqui é o Twitter dele, ele sempre está compartilhando alguma coisa legal, os pensamentos dele. Então, é um cara bacana de seguir
e que sempre está compartilhando bastante aí com a gente. Então, esses aqui são os materiais. Eu acho que é isso aí, Massari. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Tem. Agora uma pergunta minha, Caco, porque essa muitas vezes é a realidade de muitos times que estão começando, né? Na planilha, né, se você puder compartilhar, ela tem uma legenda onde ela diz, né, que uma variabilidade abaixo de 10 é algo excelente, e até 25 é considerado normal, né? O que fazer, não sei se você até consegue fazer uma simulação aí, o que fazer quando estamos coletando dados e estamos em um ambiente de altíssima variabilidade, né? Então, o que é muito comum, né? Incidentes imprevistos que impactam a entrega, participação em reunião inútil, turnover de equipe, mudanças de equipe, desmobilização de equipe, né? Que eu acredito que sejam dores bem reais aí de uma galera que está acompanhando aqui hoje, né? E aí o pessoal começa a usar e começa, por exemplo, ter esse coeficiente de variação altíssimo. A questão é, que nem agora, esse número apocalíptico, 66, vamos até deixar ele aí, né? Num número apocalíptico. Num cenário assim, Caco, 66, essa planilha ela vai servir para quê? E o que o pessoal faz com esse 66%, beleza? Então, só para ajudar a clarear a galera aí. Num Legal. Cenário como esse feito agora aí. Então, esse coeficiente de variação basicamente, eu tenho estudado muito esse número durante esse ano. Então, eu tenho usado aqui, por mais que ele diga ali de 25, né, na minha observação real, né, eu tenho visto dois padrões aqui, até 40%, até 50% e mais que 50%. Eu tenho visto esses três padrões. Então, na verdade, tem um até 30% aqui também. Vou botar aqui, 30%. O que eu tenho visto? Cara, qualquer time com até 30% aqui tem uma... Quer dizer o quê? Cara, que a previsibilidade dele é super boa. O que isso representa na prática? Representa que ele vai ter, todo o prazo, ele vai ter geralmente uma variação ali entre 30% a mais ou a menos. Então, você está bem seguro. Então, vamos supor que você está até 40%. Até 40%, o que eu tenho observado é uma variação ok, né? Você consegue ter uma boa previsibilidade ainda. Então, eu tenho considerado aqui, esse aqui é até 30% como ótima, como boa, aí até 50% regular, e aí mais 50%, tipo, tem que ver isso aí. O que é esse tem que ver isso aí, né? Vamos supor aqui, ó, que tá 66. Né? Nesse time aqui, ó, por que tá 66? Pô, uma hora entregou 8, outra hora entregou 10, entregou 0 na outra semana, entregou 12, 2, 17, 8, 2, 12 e 10. O que acontece? O que quer dizer aqui? Quer dizer que tá uma variação de 66%. Quer dizer que vai dar um range de variação muito grande. Se a gente for ver aqui a previsibilidade, o que quer dizer? Quer dizer o que? Olha, pode entregar em 85% 7 semanas, mas com 100% vai dar 12 semanas. Então, tipo, é quase o dobro. Né? Quase o dobro aqui de entre 85% e 100%. Tá vendo? Então, por que isso? Porque tem uma variação muito grande. Então, como essa variação é muito grande, isso aqui, ó, ele vai te dar... quanto maior essa distância aqui, geralmente do 85 para o 100, quer dizer que você está
muito incerto. Mas mesmo assim, a planilha vai conseguir dar uma previsibilidade para ti. Ele vai dizer, olha, lembra quando estava naquele cenário mais estável, ele estava dando uma previsibilidade de entregar em 6 semanas. Então agora ele está dizendo, olha, pode chegar entre 7 e 12. Né? Então, basicamente você vai ver essa diferença aqui entre essas duas datas. Então, se tiver muito distante, entre 85% e 100%, é bem provável que você tenha alguma coisa que está te impedindo. Então, a planilha ela vai mostrar essa realidade. O que acontece na prática, né? Vamos pegar se acontecesse isso aqui na realidade, né? Tem aqui, né, entregou. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Isso aqui, deve ter alguma coisa que está acontecendo aqui nessas semanas. Então, primeira coisa, eu tenho que. Esse coeficiente de variação ele só está representando que, olha, tem semana que esse time não entrega quase nada e tem semana que entrega um montão. Então, esse coeficiente de variação ele vai te dar isso. Então, esse, inclusive, é uma métrica que eu observo e meço constantemente, né, nos times, para a gente entender aqueles cenários onde são mais previsíveis e outros são menos previsíveis. Então, se eu estiver trabalhando com um time com 66% de coeficiente de variação, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar entender o que aconteceu aqui nessa semana, que entregou 2, né, nessa aqui, que entregou 2, nessa que entregou 0, entender esse motivo, né, e tentar evitar com que isso aconteça, né, e ir tirando. Então, vamos supor, né, vamos pegar esse cenário. Cara, a gente já entendeu, aconteceu aqui 0, 2, mas, cara, isso não acontece mais. Ó, agora foi 9, agora a gente entregou 8, agora entregou 7 aqui, agora entregou 9. Cara, já faz tempo que a gente não entrega mais 0, nem 2, nem... Então, o que eu posso fazer? Eu posso também, cara, eu posso daí apagar esse histórico aqui, olha, a gente já tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas já sem acontecer mais aquele problema. Eu posso tirar fora. Posso tirar aqueles dados ali. Entendeu? Então, também, se é uma realidade que não existe mais, né, ela já sumiu, beleza? Então, tira fora. Né? Mesmo se eu deixar, ó, voltei aqui, ele está com 55%. Então, eu tirando esses, não vou tirar todos, vou deixar um ali ainda. Vou tirar esses aqui. Pô, já melhorou, foi para 44%. Né? Já está no que eu chamo aqui de regular. Né? Nesse 44, vamos ver como é que está lá o forecast. Então, ele... Ops, tem uma coisa aqui que... Deixa eu ver o que eu mudei. Peraí. Ele está considerando esses aqui como 0. Vou lá para cima. Apagar aqui. Entender o que é 0 lá. Então, se apagar em cima, copia e cola para cima. Beleza? Então, vamos lá. Agora sim. Ó. Ele está dizendo ó, que agora a gente está dando entre 7 e 12, com aquele 66%. Agora está me dizendo entre 6 e 10. Vamos supor, cara, vou tirar aqui desse 2 para cima, não, só vou pegar os meus 6 últimos aqui. Então, agora meu coeficiente de variação está com 19%. O que na prática vai me dizer? Pô, a variação é de uma semana, né? Entre o 85% e o 100% tem uma semana só. Então, esse é o principal ponto, né? Quanto maior o teu coeficiente de variação, maior vai ser essa distância aqui entre o 85% aqui e o 100%. Né? Então, isso quer dizer o quê? Você tem mais risco. Né? Se isso aqui está muito distante, você tem mais risco. Então, entenda o que está acontecendo, né? Principalmente nos casos de extremo, ou para cima ou para baixo. Todo extremo para cima ou para baixo, né, merece atenção. Então, deixa eu voltar aqui, vou mostrar para vocês. Voltando. Geralmente, o que acontece na prática também, quando você tem esses números assim altos, 12, 17, né, nesse modelo aqui entregou 0, então é normal que na outra semana vai sair um monte. Entregou 2, daí na outra semana vai sair um monte. Então, geralmente aqui, a galera tá quebrando errado, né? Mas tem
tem sempre alguma coisa para observar e para entender, e sempre esse motivo está dentro da equipe. Ele vai estar lá, é só conversar com as pessoas, né? Por isso, às vezes, uma boa retrospectiva é super importante e o pessoal vai saber. Então, não tenta adivinhar também, o número não vai dizer, às vezes. Você tem que ir lá e perguntar e conversar com o pessoal. Beleza? Joia, Caco, surgiu ó, esse tema aí, despertou, tá vendo que é uma dor da galera. Tem duas perguntas aqui. A primeira pergunta é: essa variação não mede o valor entregue, o que deve também ser colocado na mesa, não acham? Por exemplo, 66% de variabilidade, de fato, tem que ser analisado. Mas e se forem duas histórias que entregam valor, por exemplo? Antes de você responder, pelo amor de Deus, eliminem essa palavra do vocábulo de vocês. Entregar valor. Valor, você tem que saber mensurar. Dinheiro, benefício, redução de processo, redução de tempo. Pelo amor de Deus, gente, parem de usar as palavras valor e mindset sem propósito. É um pedido que eu faço a vocês. O Heitor está aqui no grupo. Heitor, cada CSM que você treinar, você tem que arrancar essa palavra do vocabulário, porque senão eu vou caçar todos os CSMs, eu vou rasgar o certificado de todos eles, pelo amor de Deus. Mas brincadeiras à parte, Caco, o que você acha a respeito? Vamos supor, a variabilidade está alta, você entregou duas histórias que, como eu vou abolir essa palavra, duas histórias que foram relevantes e ajudaram a empresa a aumentar o faturamento de 50 mil reais. Ou seja, nós temos um problema ou não temos um problema? Entendeu a perspectiva da pergunta? Não, acho que se aconteceu isso aí, eu estou entendendo que vou trazer o cenário aqui que a gente está brincando, né, com esse cenário fictício. Vou compartilhar de novo a planilha. Então, vamos supor que a gente está falando aqui de entre 40 e 45. Cara, a gente entregou duas já na primeira semana aí que eram super importantes e que ou que elas atrasaram até e por algum motivo ficou bloqueada e entregou na semana seguinte. Um ponto principal, quer dizer que você priorizou a coisa certa, né? Se você priorizou as duas coisas mais importantes por primeiro, você já está acertando por aí. Priorizou o que era mais importante primeiro e aquilo que resolvia melhor o problema por primeiro. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, não necessariamente você precisa julgar, né? Então, geralmente a galera quer crucificar, né? Vamos supor aqui que essas duas aqui eram duas super importantes e que realmente eram histórias relevantes e que o problema foi só que a gente deixou ela muito grande e que, por isso, ela demorou e saiu poucas. Então, não tem problema. Vou até voltar o vídeo aqui. O que geralmente acontece na prática, isso acontece muito, principalmente quando num cenário aí dos 3 primeiros meses, quando eu estou trabalhando com um time para a gente melhorar a previsibilidade. O que a gente faz nesse caso é, legal, entregamos essas são as duas melhores coisas que a gente precisava entregar. Se a gente tivesse quebrado melhor, a gente tinha quebrado essas duas em 10, tinha entregado as 10 e tinha resolvido o que tinha que resolver. Então, beleza. Na prática é muito bom, você priorizou bem, entregou as duas. Mas se a gente pudesse fazer de novo, a gente faria igual? Então, essa geralmente é uma pergunta que eu faço. E depois que aconteceu, é sempre mais fácil de tirar o aprendizado. Então, cara, vamos supor que a gente fosse fazer de novo essas duas. Como que a gente quebraria agora que a gente já fez e sabe como fazer e que pode, se esse cenário acontecer de novo? Então, geralmente, a resposta dessas duas perguntas se a gente fizesse de novo, a gente faria igual, primeiro o que aconteceu, né? E, de novo, se a gente fizesse de novo, o que a gente faria igual, se a gente quebraria igual, quebraria diferente. Geralmente, a resposta dessas duas perguntas vai trazer bastante aprendizado e é o que vai, na prática, né? Vou trazer de novo a planilha aqui, gerar estabilidade, né? E gerar, por exemplo, esse cenário aqui, ó. Então, a gente saiu de ficar saindo 12, agora nenhuma vez entregou mais nem 17 nem 12, mas tá 9, 8, 7, 9, ou seja, tá mais consistente. Tá menos,
mas está mais consistente. Então, esse cenário é mais previsível, né, do que a galera, não, entregamos 17 aqui, agora queremos entregar sempre 17. Cara, não é sustentável. Aconteceu uma vez só na história. Então, é mais ou menos por aí. Caco, última pergunta da galera aqui para a gente encerrar o nosso webinar aqui, que tá show de bola. Quando o assunto é bom, ele passa fácil a 1 hora de duração. Eu não entendi muito bem a pergunta. Eu vou perguntar, se você não entender, eu vou pedir aí para a pessoa que perguntou tentar complementar mais a pergunta, tá? Qual seria a rotação recomendada dos samples, né, das amostras, para essa análise? Cara, você pode, com 2 já dá para fazer. Então, acho que o Troy até fala na planilha ali que com 8, acho que é 8 que fica confiável. Mas, assim, na prática, né, o que eu tenho usado, se você tem 2 já é bom, se você tem 4 já funciona super bem, assim. Principalmente se você está num time que está mudando bastante, então com 2 já te dá uma boa base, porque você já tem 2 ocorrências. O que vai acontecer na prática, né? Vamos pegar aqui, eu vou até simular, vou compartilhar a tela aqui, vamos simular se a gente tiver só 2. Vamos supor, eu vou apagar tudo aqui. Teve uma 8 e 2. O que está acontecendo? Cara, está dizendo que tem 85% de variação. Vamos supor que foi 8, 6. Cara, vai dizer ele que tem 20%. Então, se você tiver, o que eu recomendo geralmente? Cara, se você tiver... Aqui ele fala, para você adicionar pelo menos 7, né? Então, por exemplo, se você tiver 2 ou 4 amostras, geralmente eu uso dessa forma aqui, ó. Daí, em vez de você imputar os dados ali, você pode vir aqui, ver no Estimate. Cara, a gente rodou, vou colocar aqui, a gente já rodou 4 vezes. Foi 8, 10, 6 e 6. Então, teve 4 semanas. Então, o que eu posso fazer? Cara, o mínimo foi 3, o máximo foi 10. Então, esses 6 e 8 ali eu ignoro. Então, se eu tiver poucos dados, né, para uma amostra pequena, bota o mínimo e o máximo e já vai funcionar para você. Então, é isso aí. Legal, Caco. Até um complemento da pergunta, né? Tá relacionado no momento em que você descartou alguns dados, né? Que o momento onde começou com um cenário com variabilidade maior, depois ela estabilizou, né? Então a pergunta é em que momento esses dados, né? Em que momento esses dados podem ser descartados, né? Então a preocupação é haver um descarte de dados que mascare alguma coisa, entendeu? Acho que é o complemento da pergunta anterior. Legal. Em qual momento você pode falar e passar o rodo? Falar daqui para trás, isso aqui está distorcendo as nossas métricas atuais. Geralmente quando eu descarto é quando o problema que gerou aquela número diferente, naquela entrega diferente, quando esse problema foi resolvido, né, e ele não acontece mais. Então, vamos supor que o problema era o jeito que a gente quebrava que estava errado. E a gente já arrumou isso e já está consistente. Então, esse é uma da forma, mas pô, isso é muito subjetivo, eu não sei dizer direito quando. Então, outra forma cara, quando você, naquela amostra que a gente estava ali, ele acertava 1, 2 e acontecia alguma merda, né? Algum problema. Aí eu acertava mais 1, 2, daí dava um problema. Então, o que eu fiz ali? Cara, tinha 6 vezes já consistente, né? 6 semanas já sem acontecer mais o problema.
Então é um cenário bacana, onde não vai mais, não aconteceu mais, então tá tudo certo. Então geralmente é isso que eu uso. Quando não aconteceu mais problema, que eu sei que eu resolvi, ou quando os dados estão me dizendo que eu já estou consistente e aquele cenário não está mais acontecendo. Então você pode eliminar. Então geralmente esse descarte também acontece quando você começa a olhar para isso. Né? Você começa a olhar para o dado, você vê, tá estranho. Então você vai, trabalha, acerta, e aí depois se acertou, logo começa a variar menos e fica estável. Maravilha, 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 meu querido. Papo tá bom, a gente vai chegando aí na reta final do nosso programa. Explicar aí também, quem quiser saber mais, né, fazer um jabazinho aí, eu estou também com um workshop Método Kanban na Prática, onde eu ensino para você em 8 horas o que você demoraria 3 meses para aprender. Então, nesse workshop, você vai aprender como acertar essa questão da variabilidade, quais estratégias e quais técnicas usar, né, usando o Método Kanban do David Anderson. É um workshop totalmente prático. E vão ter as 2 últimas turmas desse ano, né? Vai ter uma turma agora dia 24/11 em Florianópolis, que é esse sábado, e vai ter uma turma em São Paulo, dia 1º de dezembro, e até vai ser aí não esse sábado que vem. Então, quem tiver interesse em participar, né, e quiser um desconto especial, pode me adicionar no LinkedIn. Eu vou deixar aqui meu LinkedIn, vou compartilhar aqui. Então, quem quiser, pode me adicionar no LinkedIn e falar que viu aqui esse webinar. Então, meu LinkedIn está aqui, ó, Cleiton Mafra. Pode mandar uma mensagem lá, que tem um desconto especial aí para quem viu esse webinar, e aí eu mando para você. Legal? Então, foram várias turmas já esse ano, né? Eu já rodei esse workshop para mais de 600 pessoas. O Vitor Massari aí participou na turma que teve em agosto, agora em São Paulo. Então, foi uma turma super legal. E vai ter de novo agora dia 1º de dezembro. Então, quem tiver interesse de aprender mais, né, e ver isso aí funcionando na prática e usar essa previsibilidade e saber como fazer todo esse trabalho, né, dentro da sua equipe, entre em contato aí comigo aí que vai ter essa turma aí em São Paulo e outra em Florianópolis. Beleza? E também quem quiser me seguir no LinkedIn, todo dia, eu tento todo dia pelo menos compartilhar um conteúdo, seja de Kanban, Scrum, desenvolvimento, software, gestão de projeto ou design thinking. Então, sempre eu estou compartilhando conteúdos legais aí que eu leio, né? Então, quem quiser me seguir aí também, eu sempre estou tentando compartilhar e devolver. Beleza? Maravilha, meu amigo. Muito, muito obrigado aí por doar 1 hora do seu tempo aí, transmitindo esse baita conhecimento aí para a galera. Galera, você vê que é uma dor de muita gente essa questão de previsibilidade, né? E como eu te disse, poucas pessoas falando, ou às vezes poucas pessoas falando para o público que já está relativamente resolvido, que já tem uma ideia, a gente leva essa informação para quem está naquela situação, pô, entendi, aprendi, fiz o curso, estou rodando, mas e aí? Eu não quero ficar falando de entregar valor e mudar mindset o tempo todo, né? Eu tenho que ir para algo mais consistente, né? Eu tenho que ir para algo além disso, né? Então, eu queria te agradecer demais aí, Caco, pela tua participação. Agradecer demais a todos aí, conosco até agora, 10 para as 10, nós já estamos aí chegando em 1h20 de webinar, né? Obrigado aí pela paciência de vocês. Fico feliz em saber que o tema desperta interesse, né? Esse é o segundo tema no ano que nós falamos de estimativa, e são os 2 webinars aí os mais comentados, né? Então, realmente é um assunto que a galera quer ouvir mais. Então, ótimo saber que no ano que vem a gente vai trazer mais gente especialista aí para compartilhar conhecimento aí conosco. Nós vamos para o último webinar do ano na semana que vem, né? Nós quebramos um pouco a nossa programação. O Caco é o palestrante de novembro, e o palestrante de outubro, ele teve um imprevisto em outubro, ele não pôde participar,
mas ele tem um assunto muito bacana, então eu realmente gostaria que ele apresentasse esse ano, ele vai apresentar para nós na semana que vem, que é Ágil Fechando a Conta, uma visão executiva. Ele é CIO de uma consultoria multinacional, acompanhei a jornada deles de perto há entre 2 anos e meio, 3 anos, e uma das coisas que ele foi muito enfático comigo no início dos trabalhos se no final do dia todo esse negócio não fechar minha conta, eu não quero saber de ágil, de quadro, de Kanban, de post-it, de Scrum Master, de Product Owner, eu não quero saber de nada disso. Porque no final do dia, a conta precisa fechar, né? Então, nós estamos falando muito pouco também de agilidade na visão de executivo, agilidade na visão de C-level, agilidade na visão de quem paga a conta. Quem paga a conta não quer ver árvore, não quer ver galho de árvore. Quem paga a conta quer ver dinheiro, quer ver retorno sobre investimento, né? Então, vou apresentar aí para vocês uma visão executiva através aí de um case de um CIO de uma consultoria multinacional. Semana que vem, só confirmando a data para vocês, semana que vem, quinta-feira, dia 29, e será o nosso último webinar do ano. Não teremos webinar em dezembro, apenas no final de janeiro. Então, de novo, meu muito obrigado a você que esteve aqui conosco até agora. Você que está na emenda de feriado, obrigado por ter doado um pedaço do seu feriado. Você que não está na emenda do feriado, obrigado por doar um pouquinho da sua noite de descanso para estar aqui com a gente. Quem chegou no meio do caminho, esse link ele fica ad eterno no canal, pode assistir depois, pode compartilhar na sua rede, Facebook, LinkedIn, compartilha aí o canal, vamos ajudar a que esse conhecimento chegue para todo mundo aí que está tentando fazer um mundo melhor, tentando fazer acontecer. Tá joia? Caco, de novo, obrigado, meu querido. Uma ótima noite aí para você. Agradeço aí o Uma ótima noite para toda a galera do canal. Até dia 29. Um forte abraço. Valeu, pessoal. Obrigado.